Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje, nesse vídeo, a gente vai falar a respeito do filme 1917, um filme baseado em fatos reais, tá? Baseado, na verdade, no avô do diretor do filme, que é o Sam Mendes. Esse filme ele foi estreado em 2019, então, assim, todos os acontecimentos deles não foram exatamente reais, tá? Mas algumas coisas, alguns fatos, algumas coisinhas do filme foram, né, baseados nessas questões do avô do diretor, no caso do filme. É um filme super recente, né? Ele vai passar aí para nós uma ideia da Primeira Guerra Mundial. E nós temos como característica da Primeira Guerra Mundial, né, essa questão das trincheiras. Então, logo no início do filme, a gente já percebe, né, que tem várias trincheiras ali, né, como uma definição da Primeira Guerra Mundial. E a luta entre esses soldados era difícil fazer corpo a corpo, então era necessária a construção dessas trincheiras, né, aqueles buracos, aquelas valas que vocês observam, e a luta, né, fica ali, os soldados dentro daquelas trincheiras, os outros inimigos, né, nas outras trincheiras também, e ocorre essa luta. Dificilmente dá uma luta realmente corpo a corpo, algo que era mais complicado. Então, esse filme, eu não vou falar exatamente do como o filme acontece, gente, tá? Eu vou dar alguns spoilers pra vocês aqui, mas é necessário, eu acho que a maioria das pessoas já assistiu esse filme. Mas nós vamos pensar em algumas coisas além do filme, algumas observações que eu fiz assistindo o filme, que às vezes a gente não se depara. Para alguns pode ser óbvio, né? Mas para outros nem tanto. Então, né, eu resolvi fazer esse vídeo, essa análise, que foi pedido no Instagram, inclusive foi pela Kathleen, que fez história lá no Unicentro também, se formou antes de mim, e o professor Elvio, que foram as duas pessoas que pediram esse filme. Então, eu privilegiei, né, porque são dois colegas aí importantes, e também porque foi um filme que foi citado 2 vezes na enquete. Então, eu escolhi abrir esse quadro, digamos assim, com ele. Então, né, logo no início do filme a gente percebe as trincheiras, e o filme ele vai ter como foco 2 soldados britânicos, né? Esses soldados eles são escolhidos para uma missão. Esses acontecimentos que se dão no filme, gente, vamos nos localizar geograficamente. Ele se dá no norte da França, tá? Desculpa. No norte da França. Então, esses soldados eles estão, né, no norte da França e eles são encarregados de fazer uma missão. Essa missão é basicamente avançar por um longo trajeto, digamos assim, passar pelo território inimigo dos alemães, porque eles estão lutando, né, contra a Alemanha, esses soldados britânicos, e eles vão ter que passar uma mensagem para o pelotão que está à frente deles, para dizer que eles, para cancelar o ataque que seria realizado no outro dia. Porque esse ataque era, na verdade, uma estratégia, né, que a Alemanha estava utilizando para matar mesmo toda essa galera ali dos britânicos que atacassem. Então, porque as linhas, na verdade, assim, para vocês entenderem, por que eles não avisaram por algum outro meio de comunicação? Porque as linhas, na verdade, de comunicação, os alemães, eles tinham cortado. Então, não teve como esse batalhão, esse pelotão ali de trás, comunicar os da frente. Então, eles tinham que escolher alguns soldados para fazer essa missão. Então, escolheram 2 soldados. E um desses soldados, inclusive, é irmão de um dos rapazes que estava no pelotão da frente. Então, tudo muito já estratégico, né? Esses generais, esses encarregados, né? Já pensavam, né? Opa, vamos escolher alguém que tem um conhecido lá, né? Que tem um parente, porque a pessoa não vai se negar a fazer essa missão e ela vai se dar tudo nessa missão. Então, a gente já vê aí, né? Opa, não foi à toa que eles escolheram esse menino. E esse menino tinha que escolher alguém para fazer a missão. E ele acabou escolhendo um amigo dele, né? E eles são os 2 encarregados aí para avançar, passar pelo campo inimigo, que até então estaria vazio, a trincheira à frente, né, da Alemanha estaria vazia, e eles, né, avançariam até chegar nesse pelotão e avisar eles, né, que o ataque que seria feito no outro dia era na verdade uma armadilha. Então, esses soldados, eles, né, acabam recebendo essa missão e eles vão à frente. A gente já percebe logo no início do filme, né, que é algo muito óbvio, porém é bom a gente pensar que essa questão, né, dos generais e tudo mais, desses encarregados dessas patentes acima, como elas ficam lá, né, coçando, né, com a mãozinha no bolso lá, enquanto os soldados, né,
vão à luta, realmente vão fazer as missões e tudo mais, e põe a vida em risco, põe a vida em jogo, né? E assim, nós temos que pensar também, gente, nesses soldados, porque assim, vamos tentar nos colocar no lugar desses soldados. É algo praticamente impossível, mas eu acho que praticar empatia na história é algo essencial. Vamos pensar nesses soldados que estão, né, estavam na Belle Époque, né, que é um período da Europa com grandes transformações, grandes novidades e tudo mais, uma vida feliz, né, estão numa paz, né, que havia muito tempo que eles não estavam, e eles acabam se deparando com esses confrontos, com essas guerras, saindo do berço da família, saindo do lado das esposas, das namoradas, né, das mães, dos irmãos, e se deparando com esse cenário violento, né, com todas essas mortes, conhecendo gente nova, né, pessoas desconhecidas lá, né. Então, assim, eles vão para uma terra de ninguém, né, que é basicamente o lugar onde é entre as trincheiras, e se deparam com tudo isso. Então é um choque, gente. Pensem no choque de realidade. É um choque enorme, né? Saem do campo ou saem das cidades e se deparam com tudo isso. Então é uma coisa totalmente transformadora na realidade desses jovens, né? Dessas crianças, na verdade, né? Que eram meninos super novos. Então pensamos assim, logo a gente já vê nessa questão da autoridade, né, dessas patentes superiores, né, mandando aí nesses soldados, né, mais novos, assim, digamos assim. A gente também percebe, logo no início também, essa questão dos corpos, gente, né? Da situação que é essas trincheiras. Porque, assim, esses soldados, durante a Primeira Guerra Mundial, eles vão pra guerra pensando que logo já vai acabar, que tudo vai finalizar, que vai demorar meses e eles já vão voltar pro Natal pra casa deles. E não, a guerra ela acaba se estendendo por anos. Então, são anos vivendo nessas trincheiras, gente. E o filme, ele traz essa perspectiva, ele traz esse cenário pra gente. O filme, ele tem uma imagem muito fria, muito pesada, assim. Então, é uma imagem que tristece, assim. Então, ela traz essa realidade pra gente, né? E essas trincheiras, como são essas trincheiras, essa vivência desses soldados, a fome, gente, muito grande, né? A gente percebe ali a comunicação entre os soldados em relação à comida, brigando por comida, dividindo comida, algo que era muito escasso, porque normalmente os grupos, né, os inimigos faziam de tudo para impedir que barcos e tudo mais chegassem com alimento naquele território. Então tem uma baita de uma burocracia por trás disso, gente. Então, em relação à fome e tudo mais, o frio, né, umidade, os corpos, gente, pessoas cheios de corpos naquelas trincheiras, morrendo, se deteriorando, aquele fedor, rato comendo as pessoas, você convivendo no meio dos ratos, assim, porque, né, os soldados conviviam com esses ratos e, inclusive, um dos soldados contam, né, no meio do filme, que tinha um rato comendo a orelha de um colega. Então, tipo assim, é muito rato, é muito inseto, muito bicho, corpos, pedaços de gente. Então, assim, e era difícil tirar os corpos de dentro das trincheiras. Não tinha muito como ficar fazendo essa limpeza dentro das trincheiras. Então, o cheiro, tudo era inevitável, né? Era uma realidade, assim, completamente diferente do que eles estavam vivendo no período da Belle Époque, que é anterior à guerra, né? Então, a gente percebe também que há um sentimento, né, em relação à guerra, dependendo de pessoa para pessoa, né? Ao longo do filme, né, ao longo da trama, a gente vai percebendo que algumas pessoas, elas querem estar lá, elas são chamadas para isso. A gente percebe que órgãos governamentais normalmente fazem essa ilusão da guerra. Olha, você está lutando pelo país, essa questão do patriotismo, né, do nacionalismo. Então, assim, olha, você está lutando pela tua terra, olha que incrível, e se você fizer isso, você vai ganhar uma medalha. Nossa, vou ganhar uma medalha. Enquanto tem pessoas que têm consciência que, na verdade, a guerra é uma missão suicida, uma missão de ninguém. Porque as pessoas, né, elas estão lá lutando por uma causa que não é delas, né, gente? Então, assim, hoje a gente tem consciência disso, mas ainda assim, hoje a gente escuta muito discurso ainda de gente falando, né, nossa, se tiver uma guerra eu quero ir, aquela coisa, aquele sentimento, assim, né, de defender a nação, aquele sentimento de heroísmo. Gente, isso daí, ó, uma tristeza. E a gente percebe no filme isso, que tem muitas pessoas que têm consciência que uma medalha é só uma medalha, é só um pedaço, não é nada. É um consolo para as viúvas, é isso, tá? Porque na realidade é uma missão suicida, a guerra, um local de tristeza e, né, um local trágico, né, cheio de mortes e tudo mais.
Uma coisa muito importante também no filme, importante não, um ponto assim legal do filme é essa questão da fotografia, que é excelente, né? Então a gente percebe essas cenas que eu tô falando pra vocês, muito explícitas, né? Um cenário frio, um cenário comovente, ao mesmo tempo também que a gente tem uma ilusão de óptica, digamos assim, que é a questão de que, se vocês perceberem, o filme dá a entender que foi gravado com uma câmera só, que foi gravado de uma vez só, e na verdade não. Eu dei uma pesquisada e na verdade não foi assim. Teve corte sim, só que em alguns momentos em que a gente não percebesse, momentos imperceptíveis, porque eu não consegui perceber os cortes. Normalmente foram momentos de blackout e tudo mais, acabaram acontecendo esses cortes. Mas a impressão que dá é que o filme aconteceu de uma vez só. E, gente, realmente, os atores, né, eles ensaiaram por meses, foram meses, 5, 6 meses ensaiando exaustivamente aquelas cenas para que tudo saísse de forma muito perfeita. E saiu, né? Então, há alguns pontos também que eu percebi. Eu tô juntando, gente, algumas coisas assim que eu acho relevantes sem dar muito spoiler no filme pra vocês, tá? Mas é impossível, não tem como, né? É um filme que não tem como não dar spoilers. Mas enfim. É perceptível também, gente, essa questão da gente ter empatia, né, em relação a esses soldados, que ao longo do filme tem partes que a gente percebe que eles se deparam. É muito comum, na verdade, em filmes de guerra, isso a gente percebe. Fotos de pessoas, né, nas camas, nos cantinhos, nas carteirinhas, nos bolsos, fotos da família, né, objetos pessoais da família ou da namorada e tudo mais. A gente percebe essa questão de trazer essa questão da família, né, trazer esse sentimento para esse momento catastrófico. Então, né, é muito perceptível isso em algumas fatinhas. Inclusive, como a questão da humanidade também, né? Porque, assim, isso a gente percebe tanto no lado dos soldados britânicos quanto do lado da Alemanha. Porque a partir do momento que os dois jovens lá que estão fazendo a missão passam pelas trincheiras, né, da Alemanha, eles se deparam, né, nos alojamentos dos soldados com fotos, né, de esposas, de namoradas, de família, e como, né, a gente percebe esse viés de ambos os lados são humanos, ambos os lados têm família. E algo que a gente normalmente não se depara em filmes que são norte-americanos, né, que a gente está acostumado a ver, é que a Alemanha, gente, aconteceu tudo o que aconteceu, porém, não quer dizer que só os soldados, né, da Alemanha eram os malvados. Nós temos os soldados, né, de outros países que também cometeram atrocidades, gente. Então, isso é muito mascarado nos filmes norte-americanos, normalmente, mas teve estupro, teve várias coisas que eles fizeram que normalmente não é explicitado nos filmes, né? Então a gente não tá acostumado a acompanhar. Porém, isso é muito comum nesses filmes de ficar dando a ideia de que os soldados, principalmente norte-americanos, eram maravilhosos, eram os heróis, eram os mocinhos e, na verdade, não era bem assim. Mas, enfim. Tem um detalhe também em relação a essa questão pessoal, que nós observamos que um dos soldados, que foi escolhido para essa missão, além de ser um soldado que tinha um irmão naquele pelotão da frente, ele também tinha conhecimento de mapas. Ele era bom com mapas, com localização, questão geográfica. Então ele foi escolhido por esses dois motivos, né? Esses dois fatores que são dominantes, né, nessa questão de realizar essa missão. E me fez pensar assim em todos os soldados, né? Ele tinha esse conhecimento de mapas. E os outros soldados, quantos conhecimentos tinham ali, gente? Quantas coisas assim que poderiam ter mudado o mundo em soldados que morreram lá. Às vezes, soldados que se estudassem, se continuassem a vida normal deles, podiam ter descoberto a cura de alguma doença, podiam ter contribuído na vida de alguma outra pessoa de uma forma relevante. Claro que foi relevante, né, gente, essa questão da guerra, né, desses soldados em certo ponto, porém em outras questões, sabe? Em outras questões da vida. Então, quantos tinham tanto conhecimento de outras áreas e não foram utilizados, né? Foram utilizados para a guerra. E muitas vezes acabaram, né? A maioria acabaram mortos ou feridos ou com problemas mentais graves que levaram, né, para a vida inteira deles. Ao mesmo tempo também que a gente percebe que esses soldados, eles são afetados por isso, né? Seja na questão da vida pessoal, seja na questão da guerra, né? Nesse ambiente.
Nós pensamos também nos civis, né? Porque a gente observa ao longo do filme que alguns civis, né, eles acabam, pessoas que, né, que não estão lutando, também são massacradas, né? Também acabam aí com prejuízos, digamos assim. Um exemplo é numa fazenda que os dois soldados chegam, né? Que inclusive vai acontecer uma coisa aí com 2 soldados, acontece uma coisa com 2 soldados, e aquela fazenda está completamente destruída. Então, a partir do momento que um dos soldados entra na casa da fazenda, ele se depara com brinquedos de crianças. Então, percebemos, tinha crianças morando naquela casa. Eles não estão mais ali. Onde eles estão? Estão vivos? Estão mortos? O que aconteceu com essa criança? O que aconteceu com a mãe dessa criança? Com o pai dessa criança? E como os próprios civis são afetados, né? Que é algo que é importante a gente pensar também. Inclusive, também tem uma cena, né, que acontece logo quase no final do filme, que tem alguns escombros que um dos soldados da missão passa por ali, matando, né, alguns soldados da Alemanha, e ele acaba encontrando com uma mulher com um bebezinho no colo. Se eu não me engano, gente, se eu não tô enganada, eu acabei não anotando essa parte, mas eu tenho quase certeza que eles acabam conversando. Ela era francesa, né, então ele tava tendo um pouco de dificuldade de falar com ela, mas ele falou com ela e ela tava com o bebezinho, cuidando do bebezinho ali, né, e tal, e o bebezinho com fome, precisava de leite, e por acaso ele tinha um leite que ele tinha pegado numa vaca lá e tal, quem assistiu o filme sabe. E ele acabou dando aquele leite para aquela criança e tal, e ele pergunta, é teu esse filho, né, e ela, não é meu, de quem que é? Não sei. Isso me lembrou de uma praça que tem eu não sei aonde que é, gente. Eu sei que é aqui na América. Praça das Avós ou das Mães de Maio, alguma coisa assim. Que são em relação às famílias e os filhos e tudo mais, que aconteceu no em períodos ditatoriais aqui na América Latina, em que as mães às vezes se perderam dos filhos, que os filhos foram mortos, ou que as mães foram mortas e os filhos cresceram sem saber quem são os pais. Então a gente percebe isso que é uma questão muito presente, né, em questões de conflitos, essa separação familiar, como os civis sofrem com isso e como ao mesmo tempo os soldados de ambos os lados acabam sofrendo numa luta que não é deles, né? E pra encerrar, gente, que eu acho que assim, tem bastante coisa aqui que eu tava olhando, que dava pra me falar, mas eu não quero estender muito esse vídeo. Eu anotei bastante coisa aqui, eu tenho muita anotação. Porém, uma coisa que eu quero, acho que, cara, que fecha totalmente o filme, assim. Além do final, quando o rapaz tá chegando lá pra entregar a mensagem, né? Que ele tá nadando no rio, né? E ele se depara com corpos e tudo mais uma vez, acaba caindo as folhas de cerejeiras. Não sei se vocês perceberam, mas as folhas de cerejeiras, lá no detalhe do filme, ele acaba com os 2 soldados da missão acabam conversando sobre cerejeiras, e como um dos soldados também tinha conhecimentos botânicos, né? Então, tipo, mais um conhecimento, né, que aquele soldado tinha além das questões geográficas, mapas e afins. Então, assim, cai aquelas folhinhas de cerejeiras, né, no rio, a hora que o rapaz tá chegando na missão, e ele lembra do colega dele, né? Então, só um pedacinho, só uma coisa aí, uma curiosidade, que às vezes vocês acabaram não percebendo. Mas para finalizar realmente, quando o rapaz chega para realizar a missão, né, que ele se depara com tudo isso, ele acaba tendo uma missão suicida mesmo, né, gente? Porque ele passa por tudo aquilo, quem assistiu sabe. Mas enfim, ele acaba tendo uma puta missão, uma missão suicida mesmo. Ele chega lá para dar o recado, né? Ele vê tanta gente morta, tanta gente se machucando, ele tem uma baita dificuldade para dar o recado. E quando ele finalmente chega para conversar com o general, né, o homem responsável lá, ele fala: você precisa impedir esse ataque porque é uma armadilha da Alemanha, não vai dar. Isso daí tá planejado há meses, eles vão matar todos vocês e tudo mais. E o cara: não vou cancelar e tudo mais. E a gente fica indignado, né? Tipo, a gente fica: meu Deus, por que você não vai cancelar? Vai morrer 1000 e poucas pessoas, eram 1000 e poucos soldados que estavam ali em jogo. Então a gente fica assim: meu Deus do céu, ele não vai cancelar esse ataque. E aí, quando o rapaz implora e mostra uma carta, né, que ele tinha pego, né, lá no início do filme, pra dar pro cara responsável, que ele lê, né, e ele vê, né, o que realmente vai acontecer, e ele: tá, então vamos cancelar o ataque. E aí, uma frase que foi marcante pra mim no filme, acho que pra vocês também, pra alguns ou pra outros não tenham se tocado, é que ele fala o seguinte: tá bom, vou cancelar o ataque, né, cancela o ataque, e hoje é um recado, que é pra mim não atacar, que é pra cancelar esse ataque, porque senão a gente vai morrer. Amanhã é outro. Amanhã vai chegar um ataque
um recado pra mim atacar logo de manhã. Então, assim, a gente percebe que tudo isso que aconteceu no filme, todo esse enredo, todos esses acontecimentos que aconteceram desse soldado foram acontecimentos que aconteceram o tempo todo, né? Tanta gente se arriscando, sendo que daqui a pouco vai chegar uma nova ordem que na verdade é para atacar ou não. Então, assim, a gente fica indignado com tudo isso porque a gente acompanha todo esse desenvolvimento, toda essa missão e no final, né, o cara responsável fala: amanhã eu vou receber, né, um outro recado que é para me atacar logo de manhã. Então, assim, fica aí para vocês a reflexão, né, de quanta coisa aconteceu para quê? Pra no outro dia ele ter uma outra ordem. Então, assim, é tenso, gente, é tenso. Mas é um filme maravilhoso, é um filme muito bom. Valeu a pena mesmo assistir. E ele ganhou altos prêmios. Foi um filme muito bom. Ganhou de fotografia, se não me engano. Várias coisas lá. Foi um filme muito, muito, muito almejado mesmo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Não falei muita coisa do filme, mas era só pra falar alguns pontinhos principais pra vocês. E muito obrigado. Agora no próximo vídeo ou no outro próximo vídeo eu vou falar sobre o filme Vá e Veja, um filme russo sobre a Segunda Guerra Mundial. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, se inscreva e curte esse vídeo que não custa nada, não vai cair a mãozinha de vocês. Beijo, gente, e até a próxima.